Olá! Neste vídeo nós vamos falar da hérnia de disco cervical. Lembrando que a gente já falou aqui no canal da hérnia de disco lombar. Então, quais serão as diferenças? Né? O que muda nos sintomas, nos exames? Nós vamos ver aqui nesse vídeo. Lembrando também que nós temos um vídeo sobre a anatomia da coluna. Então, se você se perder aqui nas explicações, não saber o que a gente está falando, a gente fala de alguma estrutura, vocês podem pegar esse vídeo como referência. São 2 vídeos explicando os conceitos básicos da anatomia de coluna. Este é o canal Universo Neuro. Eu sou o Dr. Joel Augusto e sou neurocirurgião há mais de 20 anos. Neste canal, nós tratamos dos assuntos neurociência, neurologia, neurocirurgia e tratamento de dor. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora e inscreva-se no canal. Clique também no sininho e receba notificações assim que um vídeo novo for para o ar. Se você quiser acessar o nosso site, clique aqui embaixo na descrição no link ou acesse o QR Code aqui em cima. Então vamos lá. Bem, já vimos no vídeo lombar que a hérnia de disco nada mais é do que uma ruptura do anel do disco com o vazamento do seu conteúdo, que é o núcleo pulposo, para dentro do canal vertebral. Então isso não muda. É a mesma coisa na coluna cervical. Agora, quais são os tipos de hérnia? Nós podemos ter uma hérnia mais central, ou seja, a hérnia do disco, ela acontece no meio do disco e comprime a medula. Tá? Ou nós podemos ter uma hérnia lateral ou foraminal, que aí a hérnia é lateral e ela vai comprimir a raiz nervosa na saída aqui do forame intervertebral. Tá? O primeiro tipo, a hérnia central, ela comprime a medula e dá sintomas neurológicos. E aí a doença vai ser muito parecida com o canal estreito ou estenose da coluna cervical, que é um outro vídeo. Então vocês podem assistir esse vídeo. Aqui nós vamos falar principalmente da herniação lateral ou foraminal. Então qual é o problema? A raiz é comprimida e a gente vai ter sintomas decorrentes da compressão dessa raiz. Sintomas sensitivos e ou motores. Tá? O sensitivo é principalmente dor. E essa dor, ela vai seguir o trajeto radicular, ou seja, essa dor vai ter o trajeto de um dermátomo no corpo previamente conhecido. Então, vocês lembram de outros vídeos que cada raiz nervosa inerva um dermátomo em termos de sensibilidade? Então, através desse dermátomo comprometido, que é uma faixa, né, de sensibilidade, nós vamos conseguir já de antemão, saber mais ou menos que raiz que foi afetada. Tá? Lembrando que as raízes, elas saem da coluna, elas são nervos brutos, que vão se misturar aqui no plexo braquial, para formar os nervos dos braços. Então a raiz é um nervo antes de ele se misturar no plexo. Tá? E a partir daí, forma os nervos para os braços. Quais são os sintomas que a gente tem? Principalmente uma dor no pescoço que irradia para o braço e chega até a mão. E de acordo com o dedo acometido, a gente vai conseguir saber mais ou menos que raiz que é, tá? Que foi alterada pela compressão. Então o diagnóstico é principalmente clínico. O paciente conta uma história de dor cervical, irradia para o braço, chega até a mão. Pela dor, nós sabemos mais ou menos, de acordo com o dermátomo, qual raiz que pode estar cometida. E a gente complementa o exame clínico examinando os reflexos, a força motora, que é outra coisa que pode ser alterada. Você pode ficar fraco da mão ou do braço por conta da herniação. E a sensibilidade, que além da dor você pode também ter um déficit sensitivo, ou seja, ter uma região do braço ou da mão que você sente menos.
A partir daí, nós pedimos exames, que são a tomografia e a ressonância de coluna, sendo que a ressonância é muito mais efetiva para nós fazermos o diagnóstico da hérnia de disco cervical. Ela mostra em muito mais detalhes. E agora vamos falar um pouco do tratamento, né? Quais são os tratamentos possíveis para essa doença? O primeiro tratamento é o clínico, que basicamente é analgésicos para tirar a dor, um pouco de repouso e fisioterapia, principalmente alongamento. Esse tratamento clínico a gente pode fazer inicialmente por até mais ou menos 30 dias. Se não houver melhora ou se a dor estiver piorando, já tem uma indicação de cirurgia. Outra coisa que indica cirurgia é se tiver um déficit motor, ou seja, você perdeu um pouco de movimento do braço ou da mão. Neste caso, a cirurgia deve ser feita urgentemente, não dá para esperar o tratamento conservador. E como é que é a cirurgia da hérnia de disco? Bem, nós temos mais de um tipo. O tipo mais tradicional é um acesso pela frente, a gente faz uma incisão pequena aqui na frente do pescoço. E nós acessamos a coluna e o disco por via anterior. Esse disco ele é removido completamente, o disco e a hérnia. E no seu lugar, usualmente, nós colocamos uma prótese. Essa prótese ela pode ser fixa ou móvel. Em geral, os resultados são muito semelhantes, né? É uma questão de preferência do médico e às vezes o paciente também colabora nessa decisão. Mas as duas funcionam igualmente bem. Não é porque a prótese é fixa que a pessoa perde o movimento do pescoço, porque os outros níveis que não estão afetados compensam se tiver um disco que está fixo, né, com as duas vértebras coladas, né, ou artrodesadas, como nós chamamos. Em geral, a cirurgia tem um excelente resultado. Uma outra cirurgia que pode ser feita é uma descompressão do canal por trás. Tá? Ela é bem menos realizada, mas está ganhando força nos dias de hoje. Qual é a vantagem? Não precisa colocar nenhuma prótese. Então o médico faz uma janelinha óssea aqui na região de trás da coluna, descomprimindo a raiz e tirando a hérnia por aqui. Tá? É um acesso totalmente diferente, mas também tem bons resultados. Bem, vou falar um pouquinho agora sobre a questão de massagem da coluna cervical, fisioterapia, quiropraxia. Eu vou dar um alerta que a gente tem que tomar muito cuidado para ninguém colocar a mão na sua coluna cervical. Então, o que eu recomendo é que só o paciente possa mexer. Mesmo que tenha algum exercício de fisioterapia, o ideal é que o fisioterapeuta indique o exercício para o paciente realizar. Porque se nós movermos a coluna cervical com muita violência, dar um tranco na coluna, a gente pode aumentar a hérnia abruptamente ou causar uma luxação da coluna, o que é muito grave, né? Nós temos que lembrar que a coluna cervical ela é muito delicada, ela não é que nem a coluna lombar, que ela tem vértebras grandes, muita musculatura em volta, né? Então nós podemos causar uma lesão no outro se a gente tentar mexer na coluna da outra pessoa. Bem, o que eu tinha para falar sobre esse tema é mais ou menos o que foi apresentado. O que você achou? Ficou com alguma dúvida? Se ficou, deixe aqui no comentário. Assista também os vídeos complementares, como o vídeo de anatomia que eu descrevi no início do vídeo. Tá? Isso pode deixar você mais fácil de entender o assunto. Se tiver algum familiar, algum amigo que tem esse problema, indique o vídeo para ele. Ok? Foi um prazer conversar com você hoje. No próximo vídeo eu vou falar sobre outra doença da coluna cervical, a estenose ou estreitamento do canal cervical. Não perca!